Esse é um domingo muito especial. Toda vez que viemos à casa de Deus, precisamos trazer nossos corações, nossa alma, repleto de expectativa por aquilo que Deus fará em nossas vidas, amém? É um momento que nós derramamos o nosso coração na presença dEle, trazemos a melhor adoração, e hoje nós temos um convidado muito especial. Tem pessoas que têm o privilégio de chamar o Bispo Robson de tio, em alguns momentos, tamanha intimidade, história e caminhada. E o pastor Davi Lago vai trazer a palavra hoje. Conhece, o pai dele é amigo do Bispo Rodovalho, então conhece o Bispo Rodovalho desde pequenininho. E está aqui um homem de Deus, um dos caras que eu conheço, que mais tem conhecimento de história, de Bíblia, um homem de muito princípio. É um doutor também na área do direito, professor. Então, vocês vão ver que a cabeça dele é melhor do que um HD de computador, viu, gente? Não se espante, que é a velocidade ali de raciocínio, de pensar. E mais do que isso, um grande homem de Deus com uma história exemplar. Então vamos recebê-lo com muita honra, muito carinho. Pastor Davi Lago, seja sempre bem-vindo à casa. Bom dia, bom dia. Que você tenha uma primavera cheia do Espírito Santo, uma nova estação de colheita na sua vida, de florescer muita beleza de Deus na sua casa, no seu casamento, em nome de Jesus. Vamos juntos abrir a palavra no Evangelho de Lucas capítulo 17. Vamos ler aqui as palavras do nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo 17, a partir do verso 28. Nesse texto, o Senhor Jesus está falando sobre a manifestação do reino de Deus, a vinda do reino de Deus. Quantos aguardam a volta do Senhor Jesus? E nesse conjunto de ensinos, Jesus então, a partir do verso 28, diz assim, Lucas 17, verso 28, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Olha essa frase, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nesse momento nós clamamos mais uma vez. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Espírito Santo, abre o nosso entendimento para que possamos compreender as maravilhas da tua palavra. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe todo o ministério, passar a nossa terra, em Brasília, no Brasil, no mundo. Bispo Robson, Bispa Lúcia, cobre os teus servos com a tua graça, Senhor, com a tua misericórdia. Fica conosco, nós te clamamos, que tenhamos uma semana abençoada, Deus. Domingo feliz, na tua presença. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. A mulher de Ló é a única pessoa que Jesus nos ordenou a lembrar. Jesus não pediu para os seus discípulos se lembrarem de Abraão. Olha que interessante, ele não pediu para se lembrar de Moisés, ele não pediu para se lembrar de Sara, ele não pediu para se lembrar de Ana. Poderíamos falar tantos personagens,
Mas Jesus, nesse texto, ele disse explicitamente: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrem-se do que aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher recebeu um comando de Deus, Ló, sua família, suas 2 filhas, para saírem de Sodoma, saírem da destruição, de um lugar que estava sob o juízo de Deus. E não olhe para trás, não olhe para trás. Mas aquela mulher desobedeceu. E o que aconteceu com ela? Ela foi transformada numa pilha de sal, numa coluna de sal. Aquela mulher, ela paralisou, ela parou no tempo, ela parou no meio do caminho, entre o que ela poderia ter se tornado e aquilo que ela costumava ser. Ela paralisou no meio do caminho, ela perdeu o timing. E Jesus coloca o exemplo dessa mulher para nós. Na verdade é um anti-exemplo, é um modelo daquilo que nós não devemos fazer. Quem quer avançar para a glória de Deus? Quem quer obedecer a Deus, buscar a Deus? As pessoas sábias aprendem não apenas com os seus próprios erros. As pessoas sábias, a Bíblia nos ensina isso, aprendem também com o erro dos outros. Isso está lá em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 10, verso 11, quando o apóstolo Paulo escreveu assim aos Coríntios: olha, tudo que foi escrito aí em toda a história de Israel foi para vocês aprenderem a não praticarem os mesmos erros. Vocês não precisam cometer os mesmos erros, vocês não precisam ser incrédulos, vocês não precisam ser imorais. Então, quando você é uma pessoa sábia, quando você é uma pessoa que aprende com o erro dos outros, você economiza tempo na sua vida, você economiza recursos, você economiza energia. Quando você reflete sobre o erro de outras pessoas, sabe o que acontece? Você está melhor informado para tomar boas decisões. Quando você observa e aprende com o erro dos outros, você entende as consequências que certas ações podem desencadear na sua vida, na sua família. Então, outra coisa, quando você aprende com o erro dos outros, você está capacitado a ajudar outras pessoas também não cometerem esses erros. Quem quer aprender essa manhã com a palavra de Deus? Quem quer sair daqui melhor, mais sábio, com uma perspectiva mais ampla? Então, nós vamos obedecer Jesus. Uma coisa é você cair em uma armadilha, é uma covardia uma armadilha, ou não é? A pessoa cai numa emboscada, alguém preparou uma armadilha, cavou um buraco, camuflou, a pessoa cai numa vala. Já pensou? Quer dizer, uma armadilha. Outra coisa diferente é cair numa advertência. Tem uma placa de todo tamanho: não vá por aqui. Aí a pessoa vai, mereceu, né? Mereceu. Aí a pessoa mereceu, porque está explicando, está falando, está desenhado que não é para ir para lá. A pessoa. Então, uma coisa é você cair numa armadilha, outra coisa é você ser uma pessoa sonsa. Não vai ter gente sonsa mais aqui, em nome de Jesus, amém? Deixa de ser sonso, deixa de ser uma pessoa que comete erros que você já deveria ter superado. Eu creio que é uma temporada, uma estação de maturidade nas nossas vidas. É uma temporada de crescimento na fé, de progresso na fé. E aqui existe então essa advertência solene de Jesus. Lembrem-se dessa mulher. Vamos fazer isso essa manhã, amém? Então vamos lá. Número 1, essa mulher recebeu um comando de Deus. Qual foi o comando? Saia do juízo. Jesus está dizendo aqui, os dias de Ló. Ló recebeu uma palavra de Deus, que ele deveria sair de Sodoma. E Deus é tão misericordioso com Ló, Deus tão misericordioso com a intercessão de Abraão. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho, intercedeu por aquela cidade. E Deus então falou: Ló, saia. Deus enviou anjos para escoltarem Ló para fora da cidade. O texto diz que eles foram arrastados, ele estava dando trabalho, não queria sair. Os anjos levaram eles para fora de Sodoma. Vão embora, não tem nada em Sodoma. Sodoma não é mais uma opção. Vão em frente,
Gente, é a mesma palavra que Jesus disse para nós. Inclusive aqui em Lucas, 2 páginas atrás, Jesus disse a mesma palavra para os seus discípulos. A vida cristã é uma vida de avanço na presença de Deus, de deixar o pecado. Lucas capítulo 9, verso 62, olha o que Jesus disse, a mesma coisa, para todos os discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui essa manhã? Olha a palavra de Jesus para você. Ele diz então assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus te chama para olhar para frente. Ele compara o discípulo e a discípula dele com o agricultor. O agricultor, se ele não olha reto, ele não vai cavar sulcos profundos. Ele não vai cavar os sulcos na terra, não vai arar a terra direito. E aí vai comprometer toda a plantação, vai comprometer toda a colheita, e a plantação e a colheita, para as pessoas terem um alimento. Então o agricultor, ele põe a mão no arado, ele tem que olhar em frente. Assim é a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós somos chamados para avançar em Cristo. Você é chamado para avançar no conhecimento do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero te dizer uma palavra essa manhã: a sua vida pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Você é chamado para uma vida de bênção. É a primeira palavra de Deus para a humanidade. Está escrito na primeira página da Bíblia que Deus olhou para o homem e a mulher, e está escrito que Deus os abençoou. Sejam férteis, multipliquem-se, cresçam, expandam, se espalhem sobre a terra. Então essa é a palavra de Deus. Deus te chama para uma vida de bênção. A palavra nos declara isso. Ele abençoou. Essa é a palavra de Deus. Sabe, eu fui pregar agora, meus irmãos, coisa de um mês atrás, na Igreja Batista da Liberdade em São Paulo. E descendo do púlpito no final da reunião, veio um irmão chorando copiosamente, me dá um abraço, e ele me falou assim, foi uma mensagem sobre o Evangelho, uma mensagem sobre transformação de vida. E ele então falou assim para mim: pastor, eu sou um sobrevivente do massacre do Carandiru. Pastor, eu estava naquele dia, os meus colegas na cela sendo baleados, todos morreram, e eu senti tanto medo, eu comecei a chorar, e eu orei: Deus, me tira daqui, se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir todos os dias da minha vida. E ele começou a clamar a Deus, e ele disse: pastor, aquele dia Deus teve misericórdia de mim, eu mudei de vida, todas as palavras que eu tinha ouvido, aquele dia eu criei em Jesus. Aquele dia eu falei: chega, eu não quero mais essa vida. E ele com lágrimas nos olhos me contando isso: pastor, hoje eu sou diácono aqui na Igreja Batista da Liberdade. Falou: pastor, hoje eu atuo no trabalho lá na Cracolândia, ajudando outras pessoas viciadas a mudarem de vida, porque o mesmo Jesus que salvou a minha vida, o mesmo Jesus que me tirou da vida do crime, o mesmo Jesus que me libertou das drogas, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Jesus que pode transformar a nossa vida em uma bênção. Pastor, você pode aplaudir o Senhor? Esse é o Jesus que nós cremos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aplauda mais forte, dá um glória a Deus nessa manhã abençoada, exalte Jesus. Esse é o Evangelho. Então Deus, Ele te chama para uma vida abençoada, um casamento abençoado. Ele te chama para um lar com a presença dEle, um lar com paz. Meus amados irmãos, esse é o chamado de Deus, reiteradamente na Escritura. Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39, não dá tempo de ler todos os textos, mas vai dizer a mesma coisa: nós não somos daqueles que retrocedem, nós vamos avançar. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 13 em diante, vai dizer a mesma coisa: olha, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu sigo o meu alvo, e o meu alvo é Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Então esse é o chamado para aquela mulher, esse foi o chamado para a família de Ló, esse é o chamado para mim e para a sua vida. Então não perca o timing. Na verdade a Bíblia apresenta uma outra expressão, é uma palavra grega, kairos, que significa o tempo oportuno, o tempo da oportunidade. Não perca o kairos,
Essa manhã é um kairós de Deus na sua vida. Cada momento que você escuta uma palavra de Deus, que você está reunido em um culto público, cada momento que você para, senta, abre o coração, é um kairós de Deus na sua vida. Só isso já é uma marca da misericórdia de Deus na sua vida, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A pregação da palavra é o modo que Deus escolheu se revelar. Não diz que Deus escolheu se revelar através das músicas. Não diz que Deus escolheu se revelar através de uma peça de teatro. Deus disse que Ele aprove ao Senhor que as pessoas fossem salvas através da loucura da pregação. Então por isso que o momento da pregação, toda distração é satânica, está repreendida em nome de Jesus. Abra o teu coração, escute a palavra, em oração. Quem está entendendo? Amém, queridos? Abra o teu coração, porque a semente da palavra pode mudar a sua história essa manhã, mudar a sua vida, mudar o seu caráter, mudar o modo que você se comporta, que você conversa, mudar o tipo de pensamento que você tem. Já falei isso nesse púlpito, a sua mente não é uma latrina, não é uma lata de lixo, que fique aí na sua mente a palavra, pensar nas coisas do alto. Meus amados irmãos, não perca o kairós, não perca a oportunidade de Deus na sua vida. Busque Jesus. Hoje é o dia de buscar Jesus. Essa manhã, este exato momento, é o momento que nós vamos clamar pelo nosso lar, clamar pelo nosso país. Amém, queridos? Todo momento é momento de buscar a Deus. Sabe, será que você tem buscado a Deus esse ano? Como é que vai ser essa reta final do seu ano? Você vai terminar o ano caindo dos pedaços, ou você vai terminar o ano andando em frente, buscando a presença de Deus? Sabe, eu quero te desafiar. Começou uma nova estação, essa semana, segunda-feira começou a primavera. Reta final do ano agora, final de setembro, agora último trimestre do ano. Quem quer fazer um compromisso aqui essa manhã? Vamos terminar esse ano buscando Deus ainda mais, amém, queridos? Orando ainda mais. Quem sabe fazer um jejum, quem sabe fazer um jejum como casal, pelos filhos. Quem sabe separar um tempo a mais para ler a palavra. Peraí, eu vou ler Provérbios nesse final de ano para ter mais sabedoria. Peraí que eu vou ler aqui os evangelhos, vou ler o Sermão do Monte essa semana. Peraí, eu vou ler, esses dias eu li numa sentada só uns 3, 4 cartas no Novo Testamento. Sabe, meus amados irmãos, enche-se da palavra, não perca o timing. Deus está te chamando, não perca a oportunidade que Deus está te dando. Meu amado irmão, ore pela sua família. Pergunte a qualquer mãe, o que ela prefere? 1 tonelada de ouro ou ver os filhos quebrantados na presença de Deus? Ore pelos seus filhos. Vamos orar pelos nossos netinhos, vamos orar pelos nossos sobrinhos, vamos orar pelos nossos entes queridos. Vamos pegar essa reta final de ano, Deus está nos chamando para perto dele. Vamos orar pelos nossos colegas do trabalho, os colegas da faculdade. Sabe, meu irmão, eu te desafio essa manhã, você fazer um compromisso aqui com Deus. Deus, eu quero terminar esse ano na tua presença, Senhor. Eu quero terminar esse ano Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, renova as nossas forças nesse início de estação. Eu quero terminar esse ano te buscando. Eu quero terminar esse ano mais parecido com o Senhor do que quando eu comecei em 2025. Quem quer buscar a face de Deus? Será que se alguém passar com você um dia, essa pessoa vai conhecer Jesus? Que a presença de Jesus seja mais evidente nas nossas vidas, amém, queridos? Então olha só, essa mulher recebeu um comando, junto com a família dela, junto com Ló. Vocês precisam sair de Sodoma. Mas aí, meus amados irmãos, em segundo lugar, qual que foi o problema da mulher de Ló? Ela desobedeceu. Ela não valorizou a oportunidade. Ela fez o contrário. Ela fechou o coração, fechou os ouvidos para Deus, e ela foi destruída junto com Sodoma. Sabe, ela saiu de um problema para entrar em outro. A vida sem Deus é assim, você se move de uma desilusão para outra, você se move de tristeza em tristeza. Às vezes você está se sentindo assim nesse final de ano, está se sentindo uma mulher exausta, está se sentindo uma mulher frustrada, um homem frustrado, sem um senso de propósito na sua vida. Quem sabe, porque talvez o seu coração ainda está em Sodoma. Preste atenção,
Aquela mulher já tinha saído do perímetro da cidade. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ela não estava dentro de Sodoma, ela já tinha saído, estava no meio do caminho. O problema é que Sodoma não saiu do coração dela. Não basta você estar fora de Sodoma, Sodoma tem que estar fora do seu coração. Jesus deve habitar no seu coração. 1 Pedro capítulo 3 verso 15: antes de tudo, santifiquem Cristo em vossos corações. Colocar Jesus no lugar mais alto, separado, santificado, o lugar mais alto da sua vida, Jesus. Buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Então não basta sair de Sodoma. Às vezes você é uma pessoa que não está mais na gandaia. Você tinha uma vida, sabe, uma vida de boteco em boteco, de festa em festa, uma vida vazia. Aí às vezes você parou, às vezes você não vai mais nesses ambientes, às vezes você está até envolvido, sabe, na estrutura religiosa, mas sabe qual que pode ser o seu problema? Que você permanece amargurado, permanece se sentindo longe de Deus, do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Sodoma ainda está dentro do seu coração. É possível você estar, entre aspas, externamente, às vezes cultuando a Deus, mas lá dentro ainda estar habitando naquela cidade. Eu creio que é uma manhã de libertação nas nossas vidas. Eu creio que Jesus está nos ensinando não seguir o exemplo dessa mulher. Sabe, meus amados irmãos, o que me assusta é que aquela mulher olhou para Sodoma. E o que tinha em Sodoma? Nada que presta. Os habitantes de Sodoma queriam estuprar os anjos. Era um lugar perverso, era um lugar que não tinha nada de bom. Lá em Ezequiel 16, verso 49, profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49, profeta Ezequiel descreve o que era Sodoma. Olha só: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Olha só o que era Sodoma. Ela e suas filhas eram o quê? Arrogantes. Sodoma é um lugar de gente de nariz em pé, de gente arrogante, vaidosa, repugnante. Olha isso aqui: tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, mas não ajudavam os pobres e os necessitados. Sodoma é um lugar de impiedade, Sodoma é um lugar de injustiça. Quem está entendendo? Sodoma é um lugar que não tinha justiça. Sodoma era um lugar que os ricos pisavam e humilhavam os pobres, não repartiam a fartura deles com os necessitados. Olha aqui que mais que diz o próximo verso, verso 50: eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Eram pessoas que viviam na prostituição, viviam em todo tipo de baderna. Olha isso daqui: por isso eu me desfiz delas, Quer dizer, então chegou a ira de Deus, chegou, porque o nosso Deus é um Deus santo, 3 vezes santo, 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 santo é o Senhor. É um Deus puro, é um Deus verdadeiro, é um Deus que não deixará o mal impune. Por isso que Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal. Amém, queridos? Quando você ora o Pai Nosso, você está se posicionando: eu não pertenço a Sodoma, eu não pertenço ao mal, eu pertenço a Jesus, eu pertenço a Deus, eu quero viver uma vida de pureza, amém? Eu não quero ser joio, eu quero ser trigo do Senhor. Não quero ter aroma de morte, eu quero ter perfume de vida, o aroma de Cristo na minha vida. Então, presta atenção, não tinha nada de bom em Sodoma. O que essa mulher está olhando para Sodoma? Agora, presta atenção, não apenas era um lugar terrível, Sodoma era um lugar que não tinha a bênção de Deus. Sodoma era um lugar que não tinha o marido dela, não tinha as filhas dela. Por que essa mulher está olhando para esse lugar? Não fique contemplando projetos na sua vida que você não pode ir com a bênção de Deus e com a sua família. Quem está entendendo? Quem recebe essa palavra? Não fique olhando para projetos, não fique contemplando cenários, não fique vivendo em ilusões de ambientes que não têm a bênção de Deus, ambientes que você não pode ir com as suas filhas, ambientes que você não pode ir sem o seu esposo, sem a sua esposa. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer aqui? O que essa mulher está olhando para lá? Ao invés dela falar como Josué: peraí, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ela olha para trás, ela está dizendo o oposto: eu não servirei ao Senhor e eu não me importo com a minha família. O que essa mulher está olhando para lá?
que essa mulher? Então, meus amados irmãos, ela rejeitou a mão estendida de Deus. Essa mulher foi escoltada por anjos, mas preferiu o destino dos demônios. Isso é muito sério. São palavras de advertência de Jesus para mim e para a sua vida. Meus amados irmãos, as crises na vida revelam quais são as nossas verdadeiras prioridades. As crises, os momentos de tensão, era ou não era um momento de tensão? Vai ser destruído Sodoma. Naquele momento ela mostrou onde estava o coração dela. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O coração dela não estava na família, o coração dela não estava com Deus, o coração dela estava no pecado, o coração dela estava na devassidão, o coração dela estava longe de Deus. O coração dela estava longe de Deus. Sodoma foi destruída. Você sabe que não existem as ruínas de Sodoma, não existe, foi totalmente destruída. Choveu fogo e enxofre do céu. Você sabia que é a primeira vez que aparece a palavra fogo na Bíblia? É em Gênesis 19, quando fala sobre a destruição de Sodoma. Fala do fogo do juízo, fala do fogo. O nosso Deus é Deus que é um fogo consumidor, a palavra nos ensina, é o que a Bíblia diz. Meus amados irmãos, nós não podemos brincar com a santidade, nós não podemos brincar com Deus. Jesus diz que aquele dia as pessoas estavam comendo, bebendo, comprando, vendendo. Lá em Gênesis 19 diz que o sol brilhou, era um dia bonito, era um dia esplendoroso, mas de repente todos foram aniquilados pela santidade de Deus, pela justiça de Deus. Meus amados irmãos, aqui na terra existem injustiça, mas tem um Deus justo no céu. Tem um que é o Senhor da terra, o Senhor do universo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A destruição de Sodoma foi total. Deuteronômio 29 e 23 fala que de fogo, enxofre, cinzas. Toda a linguagem do juízo na Bíblia vem da narrativa de Gênesis 19, a narrativa de Sodoma e a destruição da cidade de Gomorra, as cidades circunvizinhas. Meus amados irmãos, aquela mulher então virou uma pilha de sal. A palavra em hebraico lá no texto do Antigo Testamento não é a palavra estátua, né? Fala que ela virou uma estátua, não é exatamente a palavra estátua. Fala que ela virou uma coluna de sal, uma pilha de sal, algo que se eleva acima do solo. Ela paralisou. Ela então ficou paralisada naquela direção para sempre. Ela se tornou um memorial do juízo de Deus. Ela se tornou, sabe, uma pessoa destruída no meio do caminho. Qual que é a saída? Quem quer sair de Sodoma e viver para Deus? Jesus aponta o caminho. Sabe qual que é o caminho? Você tem que ser uma pessoa desapegada ao mundanismo, desapegada ao passado, desapegada ao pecado e cada dia mais apegada em Deus, cada dia mais apegada em Jesus, cada dia mais cheio do Espírito Santo. Jesus ele diz isso de um modo muito direto. Lembrem-se da mulher de Ló: quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Meus amados irmãos, eu quero caminhar para essa parte final da mensagem, apontando algumas áreas que nós devemos estar mais desapegados. Você recebe essa palavra aí na sua vida? Para a gente crescer na fé, para a gente não ser uma pessoa paralisada. Número 1, esteja desapegado ao passado. Aquela mulher estava presa no velho, aquela mulher estava presa nas estações do passado. Tem duas maneiras de você se relacionar com o passado. Uma que você vai extrair vida, e outra que vai te paralisar. Outra quando você olha e você vai ficar então estéril, vai virar uma coluna de sal, o rancor. Que Deus nos livre de todo o rancor em nome de Jesus. A mulher foi no gabinete do pastor, né? E o pastor estava aconselhando ela, falou: irmã, olha, a irmã está muito rancorosa. Não estou não, pastor. Não, eu acho que tá, irmã. Veremos. Já viu gente assim? Gente amargurada, fica olhando o passado, stalkeando o ex-namorado. Foi livramento, minha irmã, deixa isso para trás. Bisbilhotando, procurando culpados. Já viu? A pessoa fica olhando o tempo inteiro, um apego excessivo ao que passou,
um olhar melancólico. Seja liberto disso essa manhã, em nome de Jesus. Deus tem coisas novas, amizades novas, projetos novos. Eis que faço novas todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de uma vida nova, de coisas novas. Meu amado irmão, não deixe que aqueles que te machucaram no passado definam quem você é hoje. Você não pode deixar que pessoas lá do passado te tornem alguém petrificado hoje, alguém carregado de nostalgia, de choro, de tristeza. Quem sabe essa é uma manhã de perdão na sua vida. Quem sabe você está olhando lá para Sodoma, olhando para o que você fazia lá, como é que era a sua vida lá. Esquece isso. É muito legal a palavra perdão em português, vem do latim, né? Perdonare. Donare é doar. Per é algo que se faz completamente. Então, literalmente, etimologicamente, a palavra perdão, ela significa se doar completamente, desapegar completamente. Desapega, sabe, deixa a pessoa. Perdão é uma jornada para a liberdade na sua vida. Perdão é uma jornada para o futuro que Deus tem para você. Será que você tem alguém que você... Nós estamos em setembro, indo para outubro, e você continua culpando essa pessoa ainda. Quem sabe é uma manhã que o sangue de Jesus vai limpar a sua vida desse passado. Nós vamos orar daqui a pouquinho para virar essa página. Querido irmão, querida irmã, chega de ficar olhando para trás. É difícil mesmo, tem gente que é difícil, mas nós temos que superar, e Deus nos dá força para isso. Deus nos dá força para isso. Eu vi uma frase assim: o difícil não é matar um leão por dia, é desviar das antas. Louvado seja Deus. Deus vai derramar, quem recebe graça aí para lidar com gente difícil. Deus vai te dar sabedoria, paciência, mansidão. Agora você precisa desapegar. Leva algumas coisas na brincadeira, leva algumas coisas na esportiva. Agora, não me feriu, perdoa mesmo assim. Não seja uma pessoa hipersensível demais, você não vai chegar em lugar nenhum da sua vida. Você não vai chegar em lugar nenhum. Deixe de ser afetado em nome de Jesus. Seja uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais cheia do Espírito Santo de Deus. O que é perdão? É a promessa de nunca mais cobrar da pessoa a ofensa que ela te cometeu. Quem perdoa, perdoa para sempre, e virou aquela página. Sabe, você não pode dizer assim: eu te perdoei aquele dia. Não, você está endemoniado, não pode fazer um negócio desse. Você é o diabo usando, você virou acusador. Você é funcionário de Satanás agora? Vai viver acusando os outros? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Chega, não. Perdoou. É algo que Cristo te capacita a fazer. Cristo te capacita a fazer. Sabe, tem uma igreja lá em Fortaleza que teve um trabalho tão bonito de perdão na igreja. Deus usou a vida do pastor para levar a igreja para orar sobre perdão. Percebeu que a igreja estava travada. O perdão trava a igreja, o perdão trava a vida das pessoas. Então começaram a pregar sobre o perdão de Deus, perdoar uns aos outros. E aí muitas pessoas foram falar com o pastor: pastor, a pessoa que eu tenho que perdoar já morreu, mas eu estou só amargurado até hoje. Aí o pastor teve uma ideia, falou o seguinte: todo mundo aqui vai pegar uma cadeira vazia e você vai perdoar a pessoa como se ela estivesse sentada. Você fala tudo que você tinha que falar e perdoa a pessoa. E desafiou a igreja. Quem está entendendo? E foi um tratamento espiritual na vida da igreja. As pessoas perdoaram os vivos, todo mundo perdoou, falou, queimou, falou, cada um fez de um jeito, cada um sepultou. A igreja cresceu 20 vezes o tamanho. Hoje é uma das maiores igrejas lá em Fortaleza. Trabalho impressionante, social, trabalho, mas a virada foi quando o perdão deixou de ser uma teoria e virou uma prática na vida da igreja. Tem pessoas que não progridem espiritualmente, vai adorar, parece que está todo mundo chorando, sendo abençoado, não acontece nada, parece que o céu está chumbado para você. É o que Paulo vai explicar lá em Efésios: livre-se da amargura, livre-se da ira, perdoe, para você ver se não vai mudar a sua adoração a Deus. Jesus, ele falou assim: aplauda o Senhor, aplauda o nome de Jesus. Vamos aplaudir direito então. Jesus, ele falou que o perdão é uma prioridade para quem quer adorar, progredir na vida. Então,
Você está apresentando a sua oferta, você lembrou que tem algo do teu irmão? Vai pedir perdão para ele, vai resolver isso, vai se reconciliar. Jesus diz: depressa com o seu irmão, depressa. Cada segundo sem perdão é um segundo desperdiçado na nossa vida espiritual. Você fica uma pessoa bloqueada, uma pessoa toda traumatizada. Não. Eu creio que é tempo de perdão, de desapegar. Grande parte, escute isso aqui, grande parte da raiva do mundo é por causa de pessoas obcecadas com o passado. Pessoas que viraram estátuas de sal, colunas de sal, pilhas de sal, monte de sal, como você preferir. Sabe? Em nome de Jesus, abra assim suas mãos. Deus, nós queremos desapegar do passado. Chega de Sodoma na nossa vida. Chega de ficar olhando para um passado que não existe mais e perdendo a salvação hoje, a bênção hoje. Ó Deus, seja primavera na nossa vida, que floresça um novo tempo na nossa vida, em nome de Jesus. Segundo lugar, desapegue do pecado. Sodoma é um símbolo de pecado na Escritura, é proverbial, né? Os sodomitas, quer dizer, é um lugar de total devassidão, maldade. Escuta o que eu quero te dizer: o diabo não é seu amigo. O diabo não é seu amigo. Que saiam sofismas da sua mente em nome de Jesus. Para de ficar lembrando da vida do pecado. Para de com essa nostalgia. Em nome de Jesus, nós temos que crescer na santidade, buscar a santificação, cada dia mais parecido com Jesus. A salvação, meus amados irmãos, quando nós somos salvos, Deus nos chamou, amém? Agora, a salvação, a santificação, ela é um processo na nossa vida. É um processo. Cada dia vai brilhar mais até esse dia perfeito. Então abra assim sua mão também. Deus purifica as nossas vidas, purifica as nossas memórias. Olha quem tem memórias amarguradas, olha quem tem pesadelos, olha quem está sofrendo para dormir, olha quem está com terror noturno. Deus cura as nossas vidas, que possamos viver a Tua palavra: em paz me deito e logo adormeço. Chega, ó Deus, de pensamentos sujos. Chega da nossa mente ser poluída, que a nossa mente seja habitada pela luz da Tua palavra. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade, em Teu nome, amém. Penúltimo, desapegue das coisas. Desapegue das coisas, coisas que escravizam o seu coração. Aquela mulher poderia estar olhando para a casa dela, os pertences dela. Sodoma, nós lemos lá em Ezequiel, eles eram o quê? Altivos, não é isso? Nariz empinado. Era um povo apegado às suas coisas e não repartiam. Esse é o espírito de Sodoma, um espírito materialista, mesquinho, infantilóide, de criança mimada, chata e birrenta. Já viu? Criança quando chega numa sala com brinquedo, se eu vi primeiro, é meu. Se eu acho que é meu, é meu. Se eu acho legal, é meu. Se eu gostei, é meu. Se está quebrado, é seu. Já viu criança mimada como é que é? Não, você não vai ter esse espírito de criança mimada, narcisista. Você está quebrado, você vai ser parecido com o Senhor, manso e humilde de coração. As coisas não vão dominar a sua vida. Aquela mulher dominada por coisas, ficou olhando para Sodoma, em vez de ser livre com a palavra que Deus liberou na vida dela. Era uma pessoa escravizada. Tem pessoas que não avançam, tem pessoas que não prosperam, até por misericórdia de Deus. Se você prosperar, você desvia, você não tem estrutura espiritual, começa a adorar coisas, a adorar mamon. Isso está quebrado na sua vida em nome de Jesus. Você vai ser próspero para a glória de Deus, para ser uma bênção, para abrir frentes missionárias, para ajudar a obra social que a igreja realiza, a beneficência cristã ao redor da terra. Sara, nossa terra é isso, amém, queridos? É um ajudando o outro, é um abençoando a vida do irmão. É isso que é a igreja. Toda dor é nossa dor, toda alegria é nossa alegria. Isso aqui é a igreja, é o Pai Nosso, é o pão nosso, sabe? Uma vida compartilhada. Não seja essa pessoa apegada demais, sabe? Eu aprendi isso. As coisas boas da vida podem nos escravizar, assim como as coisas grosseiras. Você acostuma, sabe, com algumas coisas e você esquece Deus. Abre mais uma vez a sua mão assim: Deus,
que nós possamos ser libertos da mesquinharia. Não queremos ser pessoas mesquinhas, pessoas vazias, pessoas que avaliam tudo em termos financeiros. Livra-nos disso. Coloque em nós a mente de Cristo, Senhor. Amor, prospera as nossas vidas para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado, para que possamos ser uma bênção na vida das pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Você vai prosperar para a glória de Deus, não para ser mais uma pessoa estúpida. Aplauda o nome do Senhor. Não para ser mais uma pessoa que humilha os outros. Não precisa de mais gente assim. O mundo não precisa de mais uma pessoa humilhando ninguém. O mundo precisa de pessoas abençoadoras, amorosas, que amam a Deus, que amam ao próximo. Em último lugar, desapegue das aparências. Aquela mulher estava seduzida, ela queria olhar. A palavra lá em Gênesis é olhar atentamente, é olhar com desejo, é olhar com hiperfoco, concentrada. É bem interessante esse detalhe. Por quê? Porque quando você lê o final do capítulo 19 lá de Gênesis, o que diz? Que Abraão enxergou e viu a fumaça que se ergueu sobre Sodoma como uma fornalha. E Abraão não foi destruído, Abraão não recebeu ordem para não olhar, mas diz que ele olhou. Todo mundo, assim como ele, quantas pessoas podem ter visto também? Só que é interessante que a palavra que aparece lá para a mulher de Ló, ela olhou, quem está entendendo? Olhou desejando, olhou com atenção. E nós muitas vezes não avançamos na vida. Primeiro, estamos apegados ao passado, estamos apegados a coisas, estamos muitas vezes também apegados às aparências, estamos desejando aquilo que não é de Deus para nós. A cobiça dos olhos, João vai dizer, a primeira carta de João, cuidado com a cobiça dos olhos, cuidado com o que você fica bisbilhotando. Não subestime o fascínio do mundo diante dos seus olhos. Não subestime. Pessoas muito melhores do que nós caíram. Pessoas muito melhores do que nós começaram a ficar seduzidas, começaram a olhar o que não devia. Olha Davi, olhando Batseba, começou a desejar Batseba, e entrou em destruição a sua família por causa disso. Começou a olhar o que não era de Deus para ele. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, um lobo não é menos lobo porque está fantasiado de ovelha. Assim como o diabo não é menos diabo porque está travestido de anjo de luz. Então, em nome de Jesus, que as escamas das mentiras caiam dos seus olhos, para você ter discernimento. Eu oro pela sua vida, muito discernimento espiritual, para você perceber pessoas mal intencionadas, para você perceber o inimigo, para você não ser uma pessoa, sabe, que acredita em qualquer coisa. Não, a Bíblia não ensina isso. O prudente vê bem onde pisa, diz Provérbios. O tolo vai para qualquer lugar, o tolo olha em qualquer direção, o prudente olha para a direção da palavra de Deus. Mantenha os olhos fitos no autor e consumador da fé. Olhe para Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que você seja uma pessoa com uma experiência cada vez mais gloriosa na presença de Deus. Eu quero caminhar para encerrar dizendo isso. Você foi chamado para ser sal da terra, não saturação da terra. Você foi chamado para temperar. A igreja foi chamada para fazer a diferença, não para ser uma pilha de sal saturada que não sai do lugar, não para ser uma pessoa sobrecarregada de tristeza. Isso vai ficar aqui hoje, em nome de Jesus. Uma pessoa entrevada espiritualmente, uma pessoa toda carregada. Não. Eu quero te dizer essa manhã, sabe quem ora por nós? Não é Abraão, Jesus intercede por nós. Coloca aqui por favor, meu amado irmão, do slide aí, ó, Romanos 8:34. O próprio Senhor Jesus está nesse momento intercedendo pela sua vida diante do Pai. Olha o que diz aqui: quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Jesus está intercedendo por você, o Filho de Deus,
que ressuscitou, que tem todo o poder. Ele está orando por você, intercedendo diante do Pai por você. Pai, esses são aqueles que o Senhor chamou. Pai, esses são aqueles pelos quais eu morri, que eu derramei meu sangue na cruz. Eles não são mais culpados. O meu sangue os purificou, o meu sangue os limpou. Eles pertencem a Ti, Pai. A Bíblia mostra Jesus intercedendo pela sua vida. Hebreus fala de uma nuvem de testemunhas. Meu amado irmão, siga em frente em nome de Jesus. Não pare, não pare nesse final de ano. Não pare no meio do caminho. Não fique pelo caminho. Não se torne uma coluna de sal. Siga olhando para Jesus. Está difícil, está complicado, mas o pecado não é a saída. Está difícil, temos situações desafiadoras, mas as crises mostram onde está a sua fé de verdade. As crises purificam, as crises mudam, transformam o nosso caráter. Quem recebe essa palavra essa manhã? Jesus ensinou em Mateus capítulo 10 verso 15: aqueles que ouviram a mensagem e recusaram, vai ter menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para quem ouviu o evangelho e não praticou. Sabe por quê? Porque pecou contra uma graça maior. Pecou contra uma graça maior. A mulher de Ló não tinha a cruz, ela não sabia nada sobre a história da cruz, não sabia nada sobre a história que Jesus veio ao mundo, o próprio Filho de Deus, mas nós sabemos. Nós somos indesculpáveis. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Vai ter maior rigor para nós do que para Sodoma e Gomorra, porque nós conhecemos a verdade. Nós já experimentamos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Meu amado irmão, eu quero encerrar dizendo isso: se você quer salvar a sua vida, você tem que perdê-la para Jesus. Você tem que renunciar ao mundo, você tem que renunciar ao pecado, o passado, as aparências dessa terra. Não viva, abra suas mãos, não viva com o coração dividido, viva com o coração cheio da presença de Deus. Não seja um cristão de meio caminho, seja uma pessoa reconciliada com Deus, reconciliada com a vida através de Jesus. Não olhe para trás, olhe para Cristo. Que Deus te abençoe. Você pode ficar de pé no seu lugar, aplauda aí o nome de Jesus, aplauda mais forte, 1 minuto de louvor, aplauda aí.